filho de uma família de classe média. Meu pai era médico de gari e minha mãe era professora de piano. Morei minha infância numa cidade muito pequenininha, nasci em Salvador, mas morei numa cidade muito pequenininha, que é o centro do mundo, chamada Guaraci, aqui na Bahia, que é uma cidade que tinha 5 mil habitantes. Hoje deve ter 20 mil, 25 mil. Estudei só em escola pública, minha vida toda estudante de escola pública. Fui um militante do movimento estudantil desde o tempo da luta contra a ditadura militar, em 64, eu tinha 16 anos, e venho, portanto, nessa luta aí há muitos e muitos anos. Além da questão estudantil, né, estudantil secundarista e depois universitária, eu fui militante da esquerda organizada brasileira, eu fui da PML, fui condenado por isso, passei prisão para isso, voltei a estudar, fiz mestrado em economia, ganhei uma bolsa americana sem receber nenhum recurso do Brasil, vivi 4 anos nos Estados Unidos sem receber um centavo do Brasil, voltei com a anistia e, desde então, sou um militante do movimento. No primeiro momento, entrei no MDB Popular, depois fui um dos fundadores do PT, fui candidato a deputado federal em 1982, fui candidato a governador do estado da Bahia em 1990, trabalhei 36 anos e 2 meses como professor da universidade e me aposentei como professor da universidade. Quando eu comecei a militar, contra a ditadura militar. E a motivação contra a ditadura militar tinha muito a ver com a luta pela liberdade. Eu era estudante, tinha limitações objetivas de fazer atividades culturais e atividades estudantis, lutava contra qualquer perspectiva no início de transformação da educação pública numa educação com pagamento de anuidades. Participei de vários movimentos culturais em 64, 65, 66, antes do AI-5, mas claramente contra a ditadura militar, e me formei muito nesse período de formação, né? Quer dizer, antes de 18 anos de idade, 16, 17, 18 anos de idade, me formei muito numa visão nacional, de defesa da soberania nacional e da democracia. Evidentemente que, ao fazer esse trabalho, eu comecei a me aproximar da classe trabalhadora, mais sindical e mais na luta capital-trabalho, e comecei também a perceber as limitações que o capitalismo traz para a vida das pessoas. A pobreza e a desigualdade não se resolvem simplesmente com a democracia, nem se resolvem simplesmente com digamos assim, a soberania nacional. É preciso ter uma atenção específica para a questão da distribuição de renda e da distribuição da riqueza. O elemento de desigualdade era um elemento muito presente na minha vida, e minha opção pelos trabalhadores foi uma opção desde a minha adolescência, e se consolidou ao longo da minha vida. Eu sou uma pessoa dedicada à luta dos trabalhadores de transformação do país, desde sempre. Então, tenho quase 60 anos nessa luta, mais de 50, com certeza, ativamente. E o governo quer caçar a minha aposentadoria. Eu vivo da minha aposentadoria hoje. Essa aposentadoria está sendo ameaçada de cassação. Eu estou recebendo ela porque eu ganhei uma liminar que me permite continuar recebendo a minha aposentadoria, que não tem nada a ver com a Petrobras, mas eu sou acusado por causa da Petrobras. Vivo disso, só a única renda que eu tenho nesse momento é essa. E esse foi um dos episódios de ataque que eu recebi, um ataque direto à minha sobrevivência. Em 2014, foi feito esse escândalo sobre Passadina, sobre a refinaria Passadina. Depois eu posso explicar por que eu chamo de um escândalo, porque é uma acusação absolutamente fantasiosa. E, desde então, eu estou com meus bens bloqueados, ou seja, eu não posso trocar meu carro, eu não posso vender meu apartamento,
eu não posso passar recursos para meus filhos, eu não faço operação bancária, eu sou um cidadão não bancário, eu tenho que receber minha aposentadoria na boca do caixa, e eu não posso fazer TED, eu não posso pagar nada pela internet, tudo eu tenho que fazer com o apoio de alguém que eu passo o dinheiro e essa pessoa paga minhas contas, etc. Então, a minha vida, nos últimos 6 anos, tem sido uma vida de cidadão não bancário, ou seja, não tenho conta bancária, continuo resistindo a esses ataques. A acusação é única, eu não tenho nenhuma acusação criminal, nenhuma acusação de corrupção, nenhuma. Nem na Lava Jato, nada na Lava Jato, e nas operações, digamos, administrativas no TCU, que são inúmeros processos no TCU, CVM, são processos em que eu sou acusado de não... A acusação é basicamente a mesma. Não cumprir o dever de lealdade com a Petrobras e obter vantagens políticas como diretor e como presidente da Petrobras. Essa é a acusação geral em todos os processos. E são inúmeros, são dezenas de processos. Vou continuar lutando pelos meus direitos, acho que é uma condenação absolutamente injusta e sem nenhum sentido, e espero que a justiça seja feita. Primeiro, Estrela, que é um grande quadro da Petrobras, quadro de muitos anos na Petrobras, aposentou-se pela Petrobras, foi diretor da Petrobras, é o principal dos responsáveis da descoberta do pré-sal. Ele dizia que, para entrar na Petrobras, você devia ter passaporte. É um mundo à parte. E a Petrobras era um mundo à parte. Era um mundo onde a ideia da nação, a ideia da responsabilidade da empresa com o país era muito grande. E as possibilidades de transformação e de aprendizado e de aperfeiçoamento e digamos assim, o brilho nos olhos de ser da Petrobras era muito grande. Porque a Petrobras expressava um desejo nacional, a Petrobras expressava uma vontade, e foi um desafio, porque poucas empresas de petróleo do mundo, poucas são como a Petrobras, que surgiu sem ter petróleo, descobriu o petróleo, surgiu aprendendo a refinar, sem ter refinaria, sem ter a capacidade de disputar com a Exxon e com a Shell, que dominava o mercado. Quando nós chegamos na empresa, ela já tinha descoberto a Bacia de Campos, ela já era considerada uma grande empresa no offshore, na água profunda do mundo, ela já tinha o parque de refino basicamente construído, precisava melhorar a qualidade dos produtos e aumentar e processar o petróleo brasileiro. Nós reintegramos a BR na Petrobras, nós fechamos o capital da BR, botamos a BR dentro da Petrobras. Ela era uma empresa que estava sendo afastada da petroquímica, nós voltamos ela para voltar para a petroquímica. Nós avançamos no biocombustíveis, né, tanto no biodiesel, como inclusive no etanol, e a Petrobras também cresceu na área de gás. Porque o gás, no primeiro momento, era um problema para a Petrobras, porque o gás vem associado ao petróleo e, ao ser associado ao petróleo, ele cria um problema, porque ele não tinha muita alternativa no primeiro momento. Então, nós resolvemos, digamos assim, massificar o uso do gás natural no Brasil, ampliando o mercado de gás natural no Brasil, ampliando a capacidade dos gasodutos no país, integrando a malha do Sudeste com a malha do Nordeste, viabilizando a expansão da capacidade de geração elétrica a partir das termoelétricas. E a empresa era pujante, ela crescia, descobrimos o pré-sal, ela cresce, ela se torna uma das 10 maiores empresas do mundo, tá certo? Ela se torna, digamos assim, uma empresa que, em 2010, conseguiu captar no mercado financeiro internacional a maior volume de recursos para ações de uma empresa da história, até aquele momento. Eu acho que não foi superada até hoje, em 2010, e, portanto, a sensação era muito boa, porque estar dirigindo uma empresa com essa dinamismo, essa capacidade, essa ampliação e o brilho nos olhos era muito grande. Mas eu dizia sempre para os companheiros petroleiros, eu dizia, olha, esse crachá verde que está aqui é um crachá verde porque eu sou presidente, mas eu sou terceirizado. Eu sou terceirizado na Petrobras, entendeu? Então,
Mas era uma relação muito positiva, é uma empresa fantástica. Pena que está sendo destruída, está sendo desmontada, e hoje ela não é nada próximo do que era há alguns anos atrás. O ataque reputacional, o ataque à reputação da Petrobras, que a Petrobras sofreu, é de um impacto gigantesco sobre a empresa, sobre as pessoas da Petrobras. Eu ouvi várias histórias de pessoas que, lá em 2014, 2015, eu já não estava mais na Petrobras, mas conhecia e encontrava com muitos petroleiros e petroleiras, e eles me contavam que, quando iam... o que era orgulho antes, que era andar com um crachá da Petrobras, passou a ser um receio. Ninguém queria andar mais na rua com o crachá da Petrobras. Quando saía da empresa, tirava o crachá e guardava, porque não queria ser identificado como petroleiro. Agora, é interessante, é claro, aquela tubulão enferrujado que a Globo botava todos os jornais o dia inteiro, todos os dias, e com o logomarca da Petrobras, associando todo o caso de corrupção à Petrobras, tem um impacto simbólico gigantesco. Agora, é importante dizer que não há dúvida que os volumes de corrupção identificados e confessados pelos dirigentes da Petrobras, que são réus confessos, são volumes gigantescos. Não há dúvida que são volumes gigantescos. Quando você fala em que a Petrobras, no balanço de 2014, reconhece que de 2004 a 2014 o prejuízo da corrupção na Petrobras foi de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é dinheiro demais, é muito dinheiro. Não há dúvida nenhuma que é muito dinheiro, em termos absolutos. E, portanto, as pessoas que fizeram esse roubo devem ser condenadas e devem ser punidas. Agora, quando você coloca isso no contexto da Petrobras, no tamanho da Petrobras, você tem que relativizar, porque foram 6 bilhões de reais? Foram. Mas qual foi o faturamento da Petrobras nesse período? A Petrobras faturou 2,6 trilhões de reais nesse período. Portanto, 6 bilhões é menos do que 0,5% do faturamento da Petrobras. Toda empresa tem mais ou menos isso de corrupção dentro dela. Agora, claro, como elas são menores, o efeito absoluto é menor. Então, objetivamente, quer dizer, é claro que teve corrupção. Isso não é a característica principal da Petrobras. Eu chamo sempre que, quando se destaca essa questão da corrupção, você está fazendo o rabo abanar o cachorro, porque a corrupção é o rabo, o corpo do cachorro é todo o investimento que a Petrobras fez, toda a modernização que ela fez no setor, toda a transformação que ela fez na cadeia produtiva. É isso que é o corpo. E esse corpo é esquecido e só se olha para o rabo. Tá certo? Que é essa corrupção, que tem que ser condenada. Agora, da forma que foi combatida, ela acabou não atacando os réus confessos, os principais culpados. Tá certo? Porque ela generalizou, ela criou um clima de que a Petrobras era um mar de lama, que não é. A campanha se viu muito mais para objetivos políticos, de desmoralizar o governo e derrubar o governo da presidenta Dilma, do que, de fato, combater a corrupção. Esse ataque e essa acusação de corrupção, ela é histórica, né? Ela acompanha a vida da Petrobras e acompanha a vida das petroleiras. Então, ser acusado de ter grandes volumes que passaram de forma inadequada para a mão de pessoas, etc., isso aconteceu com Getúlio Vargas, é um dos motivos do suicídio do Vargas, aconteceu em 64, ele foi um dos motivos do golpe de 64, aconteceu no período já da Nova República, as acusações no tempo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a própria Petrobras, enquanto nós estávamos lá, sofreu várias CPIs ao longo do tempo. Nós estávamos presentes na Petrobras ainda, mas essas acusações eram sempre discutidas em termos de: foi uma atitude de benefício ou foi uma situação referente a mudanças no mercado, a aumento de custos generalizados, as especificidades da ação de uma empresa como a Petrobras.
Isso foi tratado mais ou menos dessa forma até 2014, 2015, quando começou, de fato, a se perceber. Eu já não estava na Petrobras, eu saí da Petrobras em fevereiro de 2012, quando começou a se perceber que existia uma campanha sistemática, porque a grande campanha externa que começa é a criação desse falso prejuízo com Pasadena. Se criou um mito de que Pasadena foi um gigantesco prejuízo, o que, na verdade, não é isto. Pasadena foi um empreendimento perfeitamente integrado com a estratégia da Petrobras já definida no período Fernando Henrique Cardoso. Em 98, o Conselho de Administração da Petrobras, no governo Fernando Henrique, não é sobre o governo Lula, no governo Fernando Henrique, definiu, ao meu ver, corretamente, naquela época, que ia aumentar a produção do petróleo Marlim da Bacia de Campos. Ao aumentar a produção do petróleo Marlim da Bacia de Campos, ele poderia refinar esse petróleo no Brasil ou refinar esse petróleo fora do Brasil. O Brasil estava com o mercado estagnado. Tinha 10 anos que o mercado não crescia. O mercado passou de 1996 a 2006, o mercado brasileiro de gasolina, de diesel, de QAV, de GLP, ficou estável, não cresceu, porque o país não crescia. Então, não tinha muito sentido você aumentar a refinaria no Brasil naquela época. Então, o que a Petrobras fez? Vai buscar refino no exterior, porque, buscando refino no exterior, você busca capturar para a Petrobras as margens de vender derivados processando o petróleo pesado, que era o petróleo Marlim. Se vendesse somente o petróleo Marlim cru, você ia baixar o valor do petróleo e ia perder rentabilidade. Então, do ponto de vista estratégico, estava correta. E a Petrobras saiu para buscar isso a partir de 2004, 2005, 2003 já. Antes até de nós chegarmos na Petrobras, ela já vinha num processo de buscar refino no exterior. A refinaria Pasadena tinha várias características interessantes. Primeiro, estava situada no Golfo do México, no centro de refino dos Estados Unidos. Existe em torno da refinaria Pasadena 3 milhões de barris de capacidade instalada de refino. 3 milhões uma vez e meia a capacidade de produção brasileira. Estavam todas essas refinarias em torno de Pasadena. Pasadena estava ligada via oleoduto aos principais mercados internacionais. Pasadena tinha área para tancagem. Pasadena estava no terminal marítimo, no centro da chegada do petróleo nos Estados Unidos, que é o Golfo do México. Portanto, tinha uma localização logística extraordinária. Em 2006, ela é adquirida, e ela é adquirida pagando, a Petrobras pagou a 100%, $7,2 mil por barril, $7.200 por barril de capacidade de destilação. Em 2006, foram realizadas 11 operações de compra e venda de refinarias. A mais barata foi $3.800 por barril e a mais cara, $18.900 por barril. Você veja o intervalo de preços das operações de compra e venda de refinaria nessa época. A Petrobras pagou $7,2 mil, que é menos da metade, menos do que a metade das refinarias mais caras do mercado. E é assim que se pensa, quer dizer, você tem que olhar o mercado. Se você olhar o futuro, o valor da refinaria no futuro, há uma controvérsia, que depois eu posso até entrar sobre essa controvérsia técnica, de qual é o valor que ela teria naquele momento, mas o fato é que o que foi criado na mente das pessoas é de que ela foi comprada pelo sócio que vendeu a Petrobras por $45 milhões. Quer dizer, é um contrassenso imaginar que uma refinaria de 100 mil barris por dia vai ser vendida por $45 milhões. Não existe isso no mundo. Não há a menor possibilidade de existir uma operação com esse valor. No entanto, isso foi considerado como o valor que deveria ser considerado como a origem do prejuízo. Como isso ficou muito evidente que era
um absurdo, se criou uma nova versão. A nova versão é a seguinte: uma consultoria que a própria Petrobras contratou, da Mills Stencil, ela fez 27 cenários diferentes sobre valores de refinaria para a Petrobras. Nesses 27 cenários, tem um cenário que ela usa margens de refino para o futuro, projeta o valor dessas margens de refino para o futuro, segundo ela, baseado nos valores de maio de 2005. Nesse estudo, a refinaria passaria a valer 186 milhões de dólares. Como ela foi comprada por 720, o TCU diz que essa diferença é o prejuízo. Só que, quando você refaz os cálculos da própria Mills Stencil, usando os dados reais das margens de 2006, a refinaria deveria valer 966 milhões de dólares. Portanto, ao invés de ter um prejuízo, ela deu um lucro para a Petrobras, ao ser comprada por 720 milhões de dólares. Mais ainda, a refinaria permaneceu no parque da Petrobras de 2006 a 2019. Nesse período, ela teve alguns dias, alguns meses e alguns anos de prejuízo e teve alguns dias, alguns anos de lucros. A partir de 2013 e 2014, olha como as coisas mudam. A partir de 2013 e 2014, os Estados Unidos fez uma revolução na produção americana de shale gas, de gás de folheiro. E, ao fazer essa produção e aumentar enormemente a produção de gás, os Estados Unidos também produziu condensado associado ao gás. E, ao produzir o condensado associado ao gás, ele tinha, que é um petróleo de alta qualidade, de muito baixa densidade, portanto, é um petróleo muito leve, ele poderia ser usado em Pasadena, e foi usado em Pasadena, dando uma margem gigantesca. Então, em 13, 14, 15, 16, Pasadena deve ter dado enorme lucro para a Petrobras. O fato é que, em 2019, a Pasadena é vendida. Quem compra? A Chevron. A Chevron compra e paga 562 milhões de dólares para a Petrobras. Em 2019. Está certo que as margens eram menores do que em 2006. Portanto, onde é que está o prejuízo? O prejuízo é puramente ficcional, é possível de pegar, porque a discussão de refino é complexa, não é um produto de prateleira, as pessoas não sabem exatamente o que é, são volumes tão grandes que as pessoas ficam assustadas com o tamanho dos volumes, mas o fato é que esse é um processo absolutamente kafkiano, um processo completamente político, de caracterização de um prejuízo com base em indícios. É mais de indício, é mais do que indício, são suposições. Não tem prova, não tem indício, mas tem suposição, tá certo? Tem convicção. E eu estou sendo condenado por isso. A Astra, que é uma empresa, um trader, um negociador de petróleo e derivados belga, ela comprou da Crown, que era a dona da refinaria, a refinaria de Pasadena, que é uma refinaria da Segunda Guerra Mundial. É uma refinaria antiga, não é uma refinaria nova. E a compra dessa refinaria se deu em duas etapas. Eu diria 3 etapas. Primeiro, a Astra alugou a refinaria da Crown e, ao alugar, pagou um aluguel para processar o produto da Astra. Durante um ano, esse processo foi feito e houve esse pagamento de aluguel, e, no final, o valor residual dessa refinaria era 45 milhões de dólares, e a Astra paga os 45 milhões de dólares, que é o valor residual dessa operação, que, segundo alguns cálculos, era em torno de 320, 340 milhões de dólares. Portanto, o valor que a Astra comprou a refinaria não foi 45, mas foi 340, 320. O valor é um valor ainda controverso. Mas qual é o problema? O problema é que
negociação de ativos, compra de empresas, não se faz pelo valor histórico. Ninguém compra uma empresa porque ela custou para o seu dono tanto. Você compra uma empresa porque o futuro a empresa vai dar lucratividade. É assim que as empresas funcionam. Então, olhando para o futuro, aí vem o cálculo da Muse. Você faz o seguinte, você calcula quanto aquela empresa vai gerar de recursos no futuro. No caso da Passadina, se calculou 10 anos na frente. E, a partir do 11º ano, 11º ano, você faz o resto da vida. Então, com base nesse cálculo, você calcula o valor presente desse ativo, considerando as margens que você tem, ou seja, os ganhos que você vai ter no futuro. Para fazer esse cálculo, a Muse usou dados de, como eu disse, maio de 2005. Mas, quando você pega as margens de refino no período 2006, é um período em que tem grandes variações de margem. A margem variou de $7 por barril a $17 o barril durante o ano, dentro do ano. Porque o refino é assim, quer dizer, o refino tem uma variação muito grande das margens. Então, quando você pega esse histórico real do que aconteceu no mercado, a refinaria de Pasadena, naquele momento, valeria $966 milhões, e não os 186 que foram usados pela Muse no estudo dela, fixando a margem que estava sendo observada. Então, portanto, do ponto de vista do valor futuro, a refinaria também não é uma refinaria que deu prejuízo. E, por fim, quando ela é vendida, ela foi vendida a $566 milhões, não foi vendida a 45. Tá certo? Porque em 2019, vamos notar que em 2019 o preço do petróleo estava baixo, o mercado estava entrando em crise, você estava num momento de redefinição do papel do petróleo no mercado internacional, não tinha ainda o Covid, mas você já tinha sinais de dificuldades em alguns países. E o fato é que a refinaria foi vendida por $560 milhões, não foi por $45 milhões. Uma das diferenças entre a guerra híbrida e a guerra convencional é que, na guerra convencional, o papel do Estado-Maior é muito relevante na movimentação das tropas. Então, se o Estado-Maior não tomar decisões, a movimentação das tropas é um problema na guerra convencional. Na guerra híbrida e na guerrilha, não. Na guerra híbrida e na guerrilha, a ação descoordenada, às vezes, é mais importante do que a ação com alguém por trás. Eu acho que a guerra híbrida ela é predominantemente uma ação que não tem um Estado-Maior por trás, articulando as ações das diversas frentes, mas tem um Estado-Maior que cria as condições para as diversas frentes atuarem. Então, o que nós estamos vendo no sistema, digamos, judiciário brasileiro e nos sistemas de controle do Brasil, tanto no caso da CVM, quanto no caso do TCU, quanto no caso do CAD, como nos diversos órgãos de controle e da justiça, é um conjunto de ações descentralizadas que acabam reforçando um caminho. Vou dar um exemplo, por exemplo. Quer dizer, o processo da refinaria do Paraná, por exemplo, da Repar, foi desdobrado em 30 processos. Então, quem está respondendo ao processo da refinaria do Paraná, que é uma refinaria, vai ter que responder 30 processos, vai ter que ter 30 advogados, vai ter que responder 30 questionamentos. O que significa, portanto, que as condições de defesa são muito distintas, considerando um tribunal de contas que tem centenas de profissionais, quanto um indivíduo que recebe um pedido de tomada de conta especial para responder em 15 dias de algo que aconteceu 10 anos atrás. Tá certo? Isso cria uma instabilidade e uma
opressão kafkiana, no sentido do livro Processo, de que o indivíduo é oprimido pelo Estado, que nem sabe por que ele está sendo acusado, que é insuportável. É uma coisa gigantesca. Eu não diria que tem, digamos assim, na ação de cada um há uma decisão de Estado maior, mas foi criada uma situação que possibilitou isso. Qual foi essa situação? Eu acho que o sistema de segurança e informações e inteligência dos Estados Unidos levantaram as informações iniciais, municiaram a Polícia Federal e os órgãos de controle no Brasil. Acho que a ação feita pelo mundo político contra a presidência Dilma e a criação de todo aquele clima pós-2013, com as manifestações de rua de 2013, que transformaram movimentos legítimos de maior aspiração de direitos em movimentos contra a corrupção. A ação da mídia, que criou um clima e um ambiente de mar de lama no país, tá certo? E, portanto, digamos, a ação dos diversos atores políticos que tentaram caracterizar o PT e os militantes do PT como os corruptos, quando, na verdade, o que se verificou posteriormente é que, do PT mesmo, poucos são envolvidos com a corrupção, muito poucos. A maioria dos casos não tem nada a ver com isso. No caso da diretoria da Petrobras, por exemplo, existiam poucos diretores que eram caracterizadamente petistas. Zé Eduardo Dutra era reconhecidamente petista, era senador da República, do PT. Eu, que era fundador do PT e reconhecidamente do PT. O diretor Guilherme Estrela, que era presidente do PT em Nova Friburgo e era um militante petista reconhecido. E o professor Hildo Sawa, que era, à época, também ligado ao PT. Os quatro não tem nada na Lava Jato, nada contra nós. Zero processo na Lava Jato contra nós. São os quatro petistas que tinham na diretoria da Petrobras. Os outros eram profissionais de longa carreira na Petrobras. O tempo é um elemento muito importante. Quer dizer, passar o tempo melhora a vida, sem dúvida nenhuma. Você fica mais velho, você individualmente fica mais velho. E, portanto, você não tem mais a vitalidade, o joelho dói, entendeu? É um pouco diferente quando você tem 60, quando você tem 70 anos. Mas tem 10 anos que eu estou nessa história, quase, já. Tem quase 10 anos de sair da Petrobras. A Petrobras não saiu de mim, mas eu saí da Petrobras há 10 anos. Em 2014, por exemplo, foi um ano terrível, porque eu saí com mais de 240 dias com imagem negativa no Jornal Nacional de 2014. Quer dizer, o ano tem 365 dias. Mais de 2/3 do ano eu saí com imagem negativa no Jornal Nacional. Evidentemente que eu chegava no Rio de Janeiro, na rua, as pessoas gritavam, as pessoas ameaçavam, xingavam. Era um horror, porque foi um período muito difícil. Meus filhos sofreram, meus filhos já são adultos, né? O mais novo tem 30 anos, a mais velha tem 40, 31 e 41, então, portanto, já são adultos, mas, mesmo assim, sofrem, tá certo? Sofrem, tem impacto sobre eles, quer dizer, perseguem eles, falam deles, eles acabam sendo afetados, minha mulher é afetada, a família toda sofre, evidentemente, sofre essa... Hoje, bem menos, porque, primeiro, as pessoas estão percebendo as jogadas que ocorreram e aquele outro fenômeno, que é até das pessoas que apoiam você, que, na maior das boas vontades, vão lhe apoiar, mas que, no fundo, você sabe que elas acham que tem alguma coisa, desconfiam, que só o tempo vai tirando essa dúvida delas. Quer dizer, o pessoal vem lhe apoiar, e aí, será que não tem alguma coisa, etc. Será que não vai aparecer alguma coisa? O fato é que, com o tempo passando, 70 delações, milhares de depoimentos, milhares de processos ocorrendo, e você não aparece nada, vai ficando claro que não tinha nada contra você. Então, você vai melhorando
pessoas que antes tinham alguma desconfiança voltam a ter mais confiança em você. É muito importante aqueles que são firmes, e aquelas são firmes no apoio a você e na solidariedade. Isso, e aí os petroleiros são, o Sindicato do Petroleiro, eu quero publicamente agradecer muito, porque eu sempre contei com o apoio dos petroleiros e das petroleiras, isso, para mim, é uma coisa muito importante. Os companheiros das entidades do movimento negro também foram muito solidários, em geral, comigo. O PT foi solidário, alguns companheiros do PSB também, mas o fato é que a solidariedade é muito importante. E, nesse momento, é a luta mesmo. A luta é uma luta jurídica. Meus advogados estão lutando lá para tentar ver se reverte isso no âmbito do TCU. É uma luta política, de narrativa, que tem que se fazer uma disputa sobre a história, o que aconteceu e o que está sendo dito. Evidentemente que a visão dominante é a visão da refinaria Ruivinha, que foi comprada por 45 milhões e foi vendida por 1 bilhão, e que alguém ganhou dinheiro nisso. Mas eu acho que as coisas vão se tornando mais claras ao longo do tempo. A luta é maior do que a Passadina. Quer dizer, eu acho que esse ataque contra mim não é só em Passadina. Eu já disse, eu tenho dezenas de processos abertos dentro do TCU em andamento, e todos eles basicamente com o mesmo tipo de acusação. Então, é possível que apareçam outros tipos de acusações, nenhum de corrupção, nenhum de envolvimento de desvio de recursos, nada disso. Todos na questão da chamada lealdade com a empresa, que, teoricamente, não teria essa lealdade com a Petrobras. Acho que também há um processo mais político, mais geral, de tentar manter alguém de petista, reconhecidamente do PT, em cena depois que o presidente Lula voltou a ser elegível